A fachada da nossa casa é o cartão de visitas para qualquer pessoa que chega ali, inclusive para a gente todas as vezes que nós chegamos em casa. Então, por isso, é importante que a gente consiga ter uma fachada bonita, que esteja em acordo com a decoração da sua casa, com a sua personalidade. Só que tem muita gente por aí que comete cada erro na hora de fazer a fachada. E por isso, hoje eu vou te contar quais são os 10 piores erros em fachada para você aprender e não cometer aí na sua casa. Então vem comigo. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vinda ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção e hoje eu vou te falar os 10 piores erros de uma fachada, para você não cometer na sua casa e fugir dessas situações. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Erro número 1. Revestir a fachada inteira com o mesmo revestimento. E pior ainda quando é aquele revestimento de borda abaloada, arredondada e que imita algum material, tipo tijolinho, canjiquinha. Gente, isso não fica bonito, é feio, deixa a fachada grosseira, deixa ela com muita informação e algo que era para ser usado como um destaque acaba virando um elemento muito feio, muito chamativo e que não combina com nada. Então, cuidado com revestir a fachada inteira com aqueles mesmos revestimentos daquelas cerâmicas de R$ 15 o metro quadrado. Cuidado! Erro número 2. Não definir o estilo da sua fachada. Isso é muito importante. Não só o estilo da fachada, e aqui entra um ponto crucial. É o estilo inteiro da sua casa. Porque o estilo que você coloca na fachada, na decoração da fachada, tem que estar alinhado com o estilo do interior da sua casa. Eu já falei disso várias vezes aqui no canal. Então, vocês precisam prestar atenção nisso. Se você quer uma decoração mais contemporânea para dentro da sua casa, faça a fachada de acordo com a decoração contemporânea. Se você é do mais industrial, use o estilo industrial também na fachada, mas imprima um estilo ali, porque isso vai trazer personalidade para sua casa e vai tirar aquela casa que é todo mundo igual. Vocês já tiveram essa impressão de entrar numa rua e olhar para todas as casas e falar assim, gente, parece que foi a mesma pessoa que fez todas as casas, porque é tudo igual. Então você tem que sair dessa mesmice, que isso também não é legal. E para isso, o estilo de decoração vai ajudar muito. Erro número 3, eu vejo esse acontecer demais, principalmente quando a gente amplia a casa. Misturar um telhado embutido com telhado aparente sem harmonia. Como assim? Você hoje fez toda a sua casa planejada, bonitinha, com telhado embutido, que não aparece, linda. Aí, de repente, você quer construir uma varanda a mais ou cobrir a garagem. O que a maioria das pessoas, sem planejamento e sem conhecimento, fazem? Tacam-lhe um telhado qualquer encostado no muro e descendo ali com a queda, sem nenhum tipo de planejamento. Isso é feio, isso não fica bonito. Ou você usa a mesma linguagem do restante da casa, que é telhado embutido, então eu vou fazer o telhado da minha garagem também embutido, o telhado da minha varanda também embutido. Ou então tentar integrar o telhado aparente com o embutido, mas aí você só vai conseguir de fato criar harmonia entre esses dois tipos de cobertura no projeto de arquitetura. Erro número 4 é um pouco parecido com o número 3, que envolve mistura, só que ao invés de ser mistura de coberturas, é mistura de elementos construtivos diferentes. Então você construiu a sua casa toda de alvenaria bonitinha, vai fazer uma ampliação e escolhe fazer de ferro, com um steel frame ou com uma estrutura metálica aparente que não tem nada a ver com a sua casa. Isso é um erro de fachada, a não ser que você faça um projeto e que isso consiga ser harmonioso. Mas ficar misturando esses elementos pode não dar certo e na maioria das vezes não dá mesmo. Então evite, use sempre o mesmo elemento construtivo para fazer inclusive essas ampliações que você vai ter muito mais chance de sucesso com a sua fachada. O erro número 5 é triste, de verdade. Quando eu vejo esse erro acontecendo, eu fico extremamente triste olhando para aquela fachada. Misturar
tipos de esquadrias diferentes. Então, vamos supor que você construiu a sua casa toda térrea e no térreo você usou a esquadria de alumínio, como janelas, portas de vidro e tudo mais. Daí, 5, 10 anos depois, você subiu um pavimento na sua casa. Porém, nesse primeiro pavimento, você não conseguiu colocar as esquadrias de alumínio e você optou por blindex. Essa mistura é muito feia, ela não fica legal, parece que são duas casas separadas, diferentes, que não têm harmonia alguma. Sempre que você for fazer uma ampliação ou fazer a troca, substituição das suas esquadrias, opte por usar o mesmo tipo de esquadria das janelas e portas existentes. Então, quando você fizer essa troca, pense nisso, porque misturar as esquadrias não é legal. Inclusive, na casa TL, que vocês acompanharam o diário de obra, foi uma das coisas que nós fizemos. Tinham muitas esquadrias misturadas e nós adotamos um padrão para a casa toda e fizemos toda a substituição. Então, nós trocamos todas as esquadrias que estavam diferentes entre esquadria de ferro, esquadria de blindex, trocamos todas por esquadria de alumínio branco, que era o que nós queríamos para casa, e assim conseguimos deixar tudo padronizado e ficou muito mais bonito. Erro número 6, e esse muita gente esquece ou só pensa na hora que já está construindo e aí é tarde demais. Não combinar o muro com a fachada da sua casa. A gente mora no Brasil, ter muro com grade é uma realidade. É muito difícil a gente encontrar casas que não tem portão, não tem muro. Então, isso faz parte da sua fachada. E você precisa pensar nisso na hora do seu projeto, na hora de fazer a sua casa. Inclusive, outro dia eu fiz reunião com um seguidor que veio me procurar para fazer o projeto do muro. Ele já tinha o projeto arquitetônico da casa dele, ele já tinha um projeto da fachada da casa, porém, ninguém pensou no muro. E quando ele estava para levantar esse muro, ele falou: poxa, eu não sei o que eu vou fazer com esse muro. Como que eu crio? Não sei, preciso de um projeto. A verdade é que as pessoas realmente esquecem que o muro faz parte da fachada. Então pense nele juntamente com a sua casa. Erro número 7. Esse para mim é erro em fachada, é erro na decoração de interiores, dos ambientes, é um erro geral. Misturar muitos revestimentos que chamam a atenção demais e que ficam brigando entre si. Eu sei que você foi na loja lá do Leroy Merlin, do Japão da Construção, e tinha lá um revestimento incrível de R$ 15 o metro quadrado, aí você comprou. E aí você achou um outro que era na mesma cor, um era de imitando aço cortem, o outro era imitando madeira. E você falou: poxa, eles têm a mesma cor, posso usar esse nesse elemento e esse outro para proteger o resto das paredes e vai ficar ótimo. Não vai ficar bom. Essa mistura exagerada de revestimentos vai cair no mesmo erro número 1. Deixar sua fachada pesada, brega, feia. Evite misturar revestimentos na fachada. Eu sempre gosto de optar, se eu for usar revestimento, por ter um revestimento só e o restante utilizar um tipo de textura que proteja também a parede, seja ela grafiato, textura granulada. Eu gosto de várias, mas eu evito usar vários tipos de revestimento, porque isso não traz beleza e elegância para a fachada. Então, cuidado com a emoção demais na hora de escolher os revestimentos. Erro número 8. Não ter alinhamento entre janelas e portas. E isso, gente, é muito triste de ver em uma fachada. Eu vou explicar uma regrinha básica da decoração para vocês. Na verdade, é uma regrinha que diz o que é bonito e o que não é. Basicamente, aquilo que tem simetria e equilíbrio é algo considerado bonito pelo ser humano. Independente se faz parte do seu estilo, se está na cor que você gosta, não importa. Se estiver simétrico e equilibrado, provavelmente você vai enxergar aquilo como belo. E por que eu falo simetricamente ou de equilíbrio? Porque dentro de um quarto, por exemplo, onde a gente tem a cama no centro e as duas mesinhas laterais, você pode usar mesas diferentes. Isso não vai ter simetria.
Porém, elas podem estar em equilíbrio e mesmo não estando simétricos, vai se tornar belo aos nossos olhos. Mas, quando se trata de fachada, uma das coisas mais importantes para esse equilíbrio e simetria é o alinhamento das esquadrias. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, nós temos uma porta de 2,10 e, via de regra, a altura superior da janela é alinhada com os 2,10 da porta. Mas existem pessoas que ignoram esse alinhamento e colocam a janela mais alta do que as portas ou a porta mais alta do que as janelas e fica criando uma linha que a gente não consegue seguir claramente com o olho. Isso tira a beleza da sua fachada. Então esse alinhamento vai trazer esse equilíbrio para o seu olho e você vai enxergar aquilo como belo. O desalinhado geralmente é feio, então alinhe as suas esquadrias. Pense nesses micro detalhes porque são eles que vão fazer toda a diferença lá na frente. Erro 9. Ai, gente, esse dá vontade de socar quem fez. Olha, sinceramente, a pessoa que constrói uma casa e não planeja, de fato, onde vão passar as infraestruturas dessa casa, é um erro, assim, imperdoável. E tem muita gente que esquece de passar o cano de esgoto do vaso sanitário. Veja, e aí o que acontece? Ela precisa passar por fora da fachada, acabando com aquela fachada. Isso é um erro terrível. Deixar esquidas de pilares à mostra que não foram planejados, ou canos, ou fios passando na fachada, vai deixar a sua casa horrível. Ai, mas eu vou pintar o cano da mesma cor da parede. Não interessa, vai ficar feio. Não faça isso. Para evitar esse erro, você precisa ter um planejamento da sua obra, inclusive por onde vão passar as infraestruturas. Então não deixa isso acontecer. Resolva esse problema, faça o planejamento, porque senão não adianta colocar o revestimento mais caro, seguir todas as outras dicas que eu dei nesse vídeo. Se a infraestrutura ficar aparente, vai ser horrível. Erro 10, último erro do nosso vídeo. Ter uma fachada completamente reta, sem pensar na volumetria. Isso para mim é um grande erro também, porque é o que acontece com a maioria das casas. As pessoas só pensam, só planejam como vai ser a planta baixa da casa. Então o layout, a distribuição dos ambientes, isso quando pensam, né? Mas elas não pensam que a forma como aquele layout é criado interfere também na fachada. Então, muitas vezes, acabam criando testadas retas ali na casa que ficam feias, que é difícil de decorar. Então, eu sugiro que você crie, juntamente com seu arquiteto, recuos na fachada que consigam criar jogos volumétricos mais interessantes para tirar essa sensação de fachada chapada, que não é legal. Inclusive, nós temos um projeto que está em andamento aqui no escritório recente, que a gente não conseguiu fugir da fachada chapada. Ela precisava ser daquele jeito, mas nós usamos um recurso no layout que fez toda a diferença. A gente recuou o portão de entrada de carro 30 centímetros para dentro do terreno. Isso já fez toda a diferença na fachada. E você já sabe que para não cometer nenhum erro como esse, não ter a sua casa feia, não transformar aquela casa dos sonhos na casa dos piores pesadelos, você precisa ter um projeto de arquitetura. Ele vai amarrar tudo isso que eu falei para você. Então, o layout, com a volumetria da fachada, com o alinhamento das esquadrias, com os tipos de revestimentos que vão ser usados, tudo isso é definido dentro de um projeto. Se você quiser fazer o projeto da sua casa conosco, para que a gente pense em todos esses detalhes e garantir que nenhum desses erros vão ser cometidos, basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vou ficar muito feliz em fazer parte disso. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!